Então vamos lá, pessoal. Neste vídeo vamos aprender a determinar a expressão analítica de funções do primeiro grau. Vamos o passo a passo para você poder conseguir encontrar a expressão analítica de qualquer que seja função aí do primeiro grau. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e também visita a nossa plataforma juliomomadi.com. Lá você encontra as aulas de matemática, assim como de física. Não só aula, manuais, fichas de exercício, por aí vai. Então, te vejo aí também na plataforma. E vamos aí, então a esta aula. Vamos a isso. Muito bem. Muito bem. Temos então, determine a expressão analítica das seguintes funções. Temos a nossa linha A e a linha B. Então, mas antes de você começar a então encontrar a expressão analítica dessas duas funções, devemos ter algumas noções. De modo que encontre a expressão analítica, devemos então ser mais organizados. Vamos entender o que está acontecendo nessas duas funções, ou qual das fórmulas será melhor aplicar para você encontrar a expressão analítica. Para isso, nós podemos descer um pouquinho só. Aqui, tá bom. Temos aí, então, a seguinte notação. A expressão analítica de uma função, ou seja, a fórmula geral de função do primeiro grau, seria, nesse caso, y igual a ax mais, aí, então, o b. Atenção! Então, encontrar a expressão analítica nada mais do que encontrar o valor de A e o valor de B. Basta ter então esses dois valores, você já tem a expressão analítica. Basta vir, nesse caso, esta nossa função, substituir os valores no lugar. Somente assim. Agora, o que significa o valor de A? O valor de A, ele representa coeficiente angular. Nós podemos colocar aí então, representa coeficiente aí então angular. Enquanto que o B representa coeficiente linear. Então, coeficiente aí então linear. Exatamente assim. Agora, qual é a influência desses dois valores na construção do gráfico? Atenção! Quando nós falamos do valor de B, que é o coeficiente linear, ele está diretamente ligado ao gráfico, ou seja, ao ponto onde corta o gráfico no eixo de y. Então, se nós formos analisar, então, por exemplo, esta linha A, nós vamos notar que o valor de B estará localizado neste ponto aqui, no lugar onde corta esta função, não é? Esta função no eixo de y. Então, o valor de B está exatamente aqui. Agora, por exemplo, a linha B, na linha B, o valor de B subimos aqui, será igual a 2. Enquanto que o valor de A, ele interfere na inclinação da própria função. Por exemplo, o valor de B define o quão inclinado, não é, será esta função, não é, neste plano aqui. Então, é mais ou menos que nós podemos entender, não é, entender esta parte assim. Agora, quais são as formas que nós podemos aplicar para encontrar a expressão analítica? Atenção, no caso em que nós temos o valor de B bem definido, como a linha B, fica bem simples. Então, para encontrar a expressão analítica deste gráfico, apenas iremos precisar do valor de B, o B ali já encontramos, que será igual a 2, e por sua vez, de um ponto qualquer, definido ou que pertença neste gráfico. Então, esse ponto poderia ser este ponto, ou simplesmente então este ponto. Agora, para encontrar, por exemplo, a expressão analítica de uma função desta natureza, onde o valor de A nem sequer raiz foi exatamente definido, não é? Aqui nós podemos montar um sistema de primeiro grau, não é? Um sistema linear com duas equações e depois encontrar o valor de A e o valor de B. Vamos começar encontrando, nesse caso, da linha A. Pelo visto, é que é mais complicado, visto que o B não foi bem definido. Pode aparentar que o B aqui é 2, mas eu não identifiquei, não é? Poderia ser 1,999. Então, neste ponto, para mim,
não clarifiquei, não é? Segundo os pontos. Vamos descobrir se é 2 ou não. Mas neste ponto, era que então não foi definido o valor de B. Muita atenção aí. Vamos descer apenas um pouco, só para encontrar então o próximo exercício de a linha A. Agora, nesse exercício, para nós encontrarmos peça analítica, basta identificar alguns pontos principais. Veja que o gráfico já se encarregou de identificar alguns pontos. Por exemplo, nessa função, nós temos aqui então um ponto A, este ponto A, e por sua vez, temos também o ponto B. Então, o que significa esses pontos? Nós podemos colocar aqui. O ponto A, ele é um ponto definido, por exemplo, neste ponto aqui, quando você seguir, não é? Partindo desse cruzamento, se eu seguir apontando, não é? No eixo de Y, que é, ou seja, no eixo de X, que será então este eixo, nós encontramos diretamente então 1. Ou seja, aqui, não é? Neste ponto A, como será um ponto definido do valor X e Y, então o nosso X será igual a 1. Nós podemos colocar então 1. Exatamente então assim. Certo? Certo. Agora, quando eu também seguir apontando no eixo de Y, não é? Partindo do ponto de interseção, daqui do cruzamento, nós encontramos aí o 3, que seria exatamente este que eu apontei aqui. Então, o ponto A é definido por 2 valores, em que esse valor é x e y. O nosso x é 1 e y é igual então a 3. Esse é o primeiro aspecto. Agora, vamos analisar para, nesse caso, o ponto B. Para o ponto B, que eu chamei aqui do ponto B, que seria este ponto daqui, não é? Este ponto daqui, nesse sentido, não é? Não aqui. Atenção, o ponto B não está aqui. O ponto B está exatamente aqui. Agora, fazendo o mesmo raciocínio, quando eu for a seguir, não é? Apontando no eixo de Y, partindo no ponto de cruzamento, que é neste ponto que eu estou a marcar, nós encontramos então o ponto menos 1. Vamos colocar então o menos 1, ou seja, o x será igual a menos 1. Agora, fazendo o mesmo processo, se eu seguir um pouquinho só, eu encontro aqui então neste ponto, não é? Logo, o nosso y será igual a 1. Exatamente assim. Nós já temos aqueles 2 pontos que são muito importantes na resolução deste problema. Meus amigos, neste momento, a nossa missão foi apenas de localizar aqueles 2 pontos que foram bem definidos naquela nossa função, não é? Que é o nosso gráfico aí. Agora, naqueles 2 pontos, nós vimos que podemos encontrar o valor de x e y correspondente e depois colocar exatamente como está ali ao lado. Neste momento, o nosso próximo passo será montar o nosso sistema do primeiro grau. E resolvendo esse sistema, você encontra o valor de A e B do que nós precisamos. Então, A e B serão as nossas incógnitas. Certo? Certo. Veja só aqui então. Vamos continuar aqui. Começando então neste ponto, nós podemos montar através de pontos que foram definidos. Eu vou até colocar exatamente aqui. Atenção aí. Agora, neste ponto, eu posso dizer o seguinte. Mas, antes de nós montarmos, temos que analisar que a fórmula geral de função de primeiro grau nós representamos. Nesse caso, y igual a ax mais então o b. Agora, vamos levar esses 2 pontos, jogar nesta função aqui, para montarmos o nosso sistema. Veja só aqui então. Começando no ponto A, nós temos que o x é igual a 1 e y é igual a 3. Então, vamos colocar no respectivo lugar nesta função. Colocamos ali então o 3. Vamos começar aqui então com 3 igual a A vezes o 1. O x ali tem 1, mais o B. Atenção. Agora, vamos levar também o ponto B, jogar naquela função ali. Vimos aqui então que o x é igual a menos 1, y igual então a 1. Vamos colocar então menos 1 igual a vezes o menos 1 mais então o b. Agora, vamos reajustar apenas um pouco, não é? Vamos reajustar apenas um pouco, chegamos à seguinte conclusão.
eu posso começar aqui então por o A, não é? Porque o A vezes 1 é igual a A mais B, mais o B, igual a então A3. Não mudamos nada ali. Agora, neste ponto também, o A vezes menos 1, ficamos com menos A. Vamos colocar então menos A mais o B, vamos igualar com 1. Atenção, atenção, atenção. Vamos colocar então 1. 1 por quê? Porque aqui é mais o Y, neste ponto B, é igual a então a 1. Não confunda as coisas, tá? Agora, nesse sistema, nós podemos usar vários métodos para resolvermos. Neste vídeo, vamos usar o método misto. Atenção, neste vídeo, nós usaremos o método misto. Como é que fica método misto? Método misto, ele envolve usarmos inicialmente a adição do que irei fazer aqui e depois substituição. Aí nós chegamos ao método misto. Aprenda aqui então como é que se faz método misto. Atenção aí. Agora, neste ponto, eu posso somar. Vamos somar inicialmente. O A mais o menos A é igual a 0, certo? Cortamos este com este. O B mais B, ficamos com 2B. 2B. Igualamos aí então com o 3 mais 1. É igual a então a 4. Apenas somei essas duas equações. Equação 1 mais equação aí então 2. E coloquei aqui. Então, eu posso levar este 2 para lá, não é? Vai dividindo. Ficamos nesse caso B, será igual a 4, que divide então por 2. Concluímos que o 4 que divide por 2 é igual a 2, não é? Então, o B é igual a, então, a 2. Encontramos nosso primeiro ponto. Agora, aqui usamos adição. Através de substituição, nós podemos, por exemplo, não é? Levar a primeira equação. Você pode usar a primeira equação como a segunda equação. Neste vídeo, eu vou usar a primeira equação. Pode tentar aí em casa usando a segunda equação. Levando a primeira equação, vamos colocar aqui. Temos o A mais, não é? O A mais B é igual a então a 3. Levamos então o B, colocamos no lugar aqui está correspondente para encontrar o valor de A. O A mais então o B é igual a 2. Vamos igualar então a 3. Logo, o A será igual a 3 menos o 2. Logo, o A será igual a quê? O 3 menos 2 é igual a 1. Por que menos? Porque nós passamos este 2 para lá, para este membro, não é? Foi negativo. Então, aqui encontramos o 3, vamos manter o 3 e este 2 que está a vir deste membro daqui para lá fica negativo. Então, temos aí então o A igual a 1. Ou seja, nós temos aí então o A igual a 1 e por sua vez o B igual a 2. Então, com base nessas informações, nós podemos, não é? Nós podemos aí então levar esses valores, jogar na função. Porque o nosso propósito inicialmente foi de encontrar o valor de A e B. Depois de encontrar o valor de A e B, nós podemos usar essa função, não é? Esta fórmula ainda analítica. E colocarmos os coeficientes correspondentes. Vamos fazer mais para baixo. Veja só aqui então. Eu terei que fazer o seguinte caso, que Y será igual, não é? Será igual a A. O A, nesse caso, pela fórmula, não é? Vamos colocar aqui, só para você não poder ficar confuso. O Y será igual a AX mais B, não é? Então, o valor de A, então é 1. Vamos colocar então 1 vezes o X. O B é 2. Vamos colocar então mais 2. Nós sabemos que 1 vezes X é igual, nesse caso, a X. E depois aqui ficamos com mais 2. Então, a expressão analítica é esta aqui. Vamos colocar aqui, então, aqui a nossa expressão. A expressão analítica é essa que nós temos aqui. Assim, resolvemos. Agora, vamos passar só um pouquinho só, para encontrar a nossa linha B. Na linha B fica mais simples, porque neste momento nós temos o valor na letra B bem definido, que é exatamente então este ponto aqui. Logo, o Y, não é? Sendo igual a A mais o B, nós podemos encontrar facilmente o valor de B, que seria igual a então a 2. Porque o B está ligado no ponto onde corta esta função no eixo de Y. Vamos colocar aí, no respectivo ponto. O B ali será igual a 2. Encontramos. Então, segundo este valor, eu posso dizer o seguinte, que Y será igual
a AX mais o 2, visto que já temos o valor de B. Então, com base nessa informação, nós podemos localizar um dos pontos. Pode ser este ponto ou pode ser este ponto. E depois de encontrar esses dois pontos, não é? Um dos pontos será suficiente para nós encontrar o valor de A. Porque neste momento, o que está em falta aqui será o valor de A. Basta encontrar o A, logo o jogo fica completo. Veja só aqui então. Vou extrair o valor aqui então desses dois pontos. Suponhamos que aqui seja o valor de A e aqui então seja o valor de B. Depende. Vamos colocar aqui ao lado. O A corresponde ao quê? Corresponde aqui o 0 para o X. Então, a partir do ponto, por exemplo, neste momento aqui, nós podemos seguir e encontramos o que aqui está no eixo de Y, encontramos o 0. Então, vamos colocar aí, então, o 0. Agora, se seguirmos aqui então, para o eixo de Y, já estamos aqui mesmo, paramos aqui, logo será igual então, a 2. Ali nós encontramos o ponto A. Então, o ponto B também, quase a mesma coisa, não é? Aqui quando nós seguimos, não é? Seguimos, encontramos aí então o 0 para Y, mas para o X aí então é 2. Então o X 2 e Y aí 0. Então nós podemos usar este ponto, assim como este ponto, para encontrar o valor de A. Não tem problema, um dos pontos serve. Neste vídeo vou escolher o ponto B. Vamos escolher neste ponto B. Neste ponto B, o que nós podemos entender é de que o A, ou seja, o X é igual a 2, o X é igual a 2 e Y naquele ponto é igual a 0. Vamos levar esses dois valores, jogarmos na própria função. Colocamos aí então 0, sendo igual a A vezes 2 e mais 2. Levando este aqui então, passando para lá, vai nesse caso negativo. Logo o 2A, não é? O 2A será igual a menos 2. Logo o A será igual a menos 2 que divide a então por 2. Porque este A está multiplicado por este A. Ou seja, o 2 está multiplicado com A. Quando nós passamos para lá, vai dividindo, operação inversa. Automaticamente o nosso A será igual a menos 1. Logo, já temos então o A, já temos o B. Já temos o A e já temos o B. O que falta é o quê? Apenas levar substituir então o valor no lugar. Ou daqui será suficiente, não é? Basta levar o valor de A, colocarmos aqui no lugar de A. Ficamos assim, a nossa expressão analítica, que é Y, igual a A, que é nesse caso menos 1, vezes o X. Vamos colocar então o X mais o 2. Logo, o Y será igual a menos X mais 2. Exatamente assim. Só por curiosidade, essa função ela aqui é decrescente. Automaticamente o valor de A ela aqui é negativo. Então, apareceu aqui. Agora, na função acima, não é? Foi crescente. Veja, só seguir aqui então do menos infinito para mais infinito, não é? Vamos ver que essa função está a crescer ali. Desenha com a sua mão. A sua mão estará subindo, não é? Então, partindo do menos infinito para mais infinito. Logo, o valor de A, ele aqui então é positivo, não é negativo ali. O A é positivo. Isso que nós encontramos ali. Então, é exatamente assim como nós podemos se comportar quando estamos perante a funções do primeiro grau. Chegamos ao fim dessa aula incrível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares. Jogue no grupo de preparação de exame de admissão. E inscreva-se no canal, não é? Convide ele também para se inscrever aqui no canal. E assim, terminamos por aqui. E eu te vejo nos próximos conteúdos. Até lá! Uma das maiores dificuldades que eu encontrei quando estava a me preparar para o exame de admissão do ensino técnico profissional foi de encontrar exames anteriores resolvidos passo a passo. Mas calma! A partir de hoje, isso não será mais problema para si. Siga exatamente os seguintes passos. Abra o seu manual de exame de admissão. Antes de acompanhar a resolução de cada questão, tente resolver. Depois disso, acompanhe a resolução. Se ficar uma pequena dúvida, veja a explicação. Se ainda não tens o manual de resolução de exame de admissão matemática ETP, tira o chapéu para si. Você é muito arriscado. A boa notícia é de que você pode adquirir o manual ainda hoje
usando os contactos que estão na sua tela. There is a way.